Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, o gemido do justo. Antes da nossa meditação sobre este tema, eu gostaria de deixar um convite para você. Todas as terças-feiras nós reunimos em oração, às 19h30. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira às 19h30, ou então na quarta-feira às 15 horas à tarde da bênção. Temos também reunião dos grupos familiares, que são as células. As células reúnem nos lares às 20 horas com a finalidade de estudar as Sagradas Escrituras e também orar uns pelos outros. Você que precisa de oração e quer receber o apoio de oração de um desses grupos, entre em contato conosco. Nosso telefone é 3321-5161. No sábado nós reunimos às 19h30 no culto de adoração a Deus. No domingo nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas da manhã é o culto de ensino da Palavra de Deus, a Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite e lembro que é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero estar falando sobre o gemido do justo. Na verdade, há alguma circunstância, algum momento, alguma fase na vida da pessoa que o sofrimento intensifica tão grandemente que ela já não resta mais lágrima. O que resta é soluços e gemido. E onde chorar? E nós queremos pensar com você sobre a questão do gemido justo. O que a Bíblia fala sobre isso? Ou seja, a dor insuportável quando aquela pessoa já não consegue mais expressar em palavra a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, o seu dilema. E eu quero pensar com você sobre este tema, lendo as Sagradas Escrituras. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada, cedinho de barro depurado 7 vezes. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti que eu imploro. De manhã o Senhor ouve a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Então o salmista Davi teve uma fase na sua vida que ele já não conseguia mais chorar. Por isso que ele diz assim, acode o meu gemido. Hoje nós estamos aqui para pensar sobre isso, porque há muita situação que a pessoa pode estar vivenciando que ela já não aguenta mais, ela está no seu limite. Muitas pessoas, elas, por não saber a quem recorrer, elas às vezes se recolhem dentro de um quarto, ela não quer mais relacionar com as pessoas, ela fica deprimida. E as pessoas que estão à volta, naturalmente, às vezes não compreende. Aliás, por mais sensível que a pessoa seja, ela não pode, na verdade, dimensionar a dor de uma outra pessoa. Você que está me assistindo, vamos imaginar que você está sofrendo uma cólica de rins. E eu, que sou seu amigo, sou uma pessoa sensível, posso ficar tendo o meu sentimento e sentir muito, mas na verdade a pessoa que pode dimensionar o nível, o estágio dessa dor é você. Não sou eu que estou por fora, mas
Assim, são muitas pessoas que ela está sofrendo algum tipo de dor relacionado, às vezes, com a perca, relacionado com um dilema familiar, uma traição, uma separação, um abandono, uma questão financeira, um filho envolto ao mal feito, coisa, né, do gênero. Ou então uma decepção. E esta pessoa não sabe a quem recorrer, fatalmente ela vai ficar deprimida e gemer. Mas o que eu quero passar para você é algo assim interessante, porque o gemido do justo, ele é ouvido por Deus. O Deus que eu estou falando não é um Deus exclusivista. E esse Deus é inclusivista, ele inclui as pessoas, a todos aqueles que clamarem. Ele quer que você achegue a Ele. Davi, ele vivenciou essa situação. E por isso que ele dirigiu a sua oração ao Deus eterno, o Todo-Poderoso. E falou: Senhor, ouça o meu gemido. A ti clamo, a ti eu coloco diante de ti. Eu não tenho nem como te falar mais. Mas não é só Davi, a Bíblia registra situação de vários personagens que viveram situação similar. Eu quero citar aqui a Ana, a mãe do profeta Samuel. A Bíblia fala, o relato dessa mulher, que está escrito no primeiro livro de Samuel, que ela desejava muito ter um filho. E naquele tempo em que era tolerado a poligamia, o seu esposo tinha uma outra mulher. Então, aquela outra mulher, né, ela, chamada Penina, ela competia, ela desafiava. Eu posso dar filho ao meu esposo e você não tem filho. E isto ficou por muitos anos, ela angustiada, sofrendo com aquela situação de não poder gerar, que o sonho dela era ter filho e ela não conseguia. Então ela reclamou com seu esposo, ou seja, ela abriu seu coração para o seu esposo. A resposta do seu esposo foi o seguinte: para que você fica triste com isso? Eu não te sou melhor do que 10 filhos? E ela, né, se conteve, mas a Bíblia fala que ela foi ao templo, ela foi adorar o Senhor, buscar a Deus, e a sua angústia, a sua dor foi tão grande que o sacerdote que estava servindo ao Senhor ali, que era o sacerdote Eli, ao ver aquela mulher que já não verbalizava as palavras, não conseguia expressar, mas ela só balbuciava e gemia ali no templo. O sacerdote também a teve como uma mulher que estava embriagada. E ele vira para ela e diz assim: até quando, a mulher, você vai ficar com esse vinho, não se aparta desse vinho? E ela então responde: não, meu senhor, a tua serva não está embriagada, ela não é uma mulher de Belial, mas é pela muita angústia, é pelo meu muito sofrer que eu estou nessa condição. Então ela estava chorando, e aí ela não teve a compreensão do seu esposo, ela não teve a compreensão do sacerdote que ali estava. Então o que eu estou pensando com você sobre esta questão? Quem sabe você que está me assistindo, até mesmo as pessoas que estão à sua volta, elas não conseguem dimensionar o seu sofrimento. Ela não consegue medir, ela não consegue analisar. Por mais que ela te ama, que ela te quer bem, ela não sabe o nível dessa dor que você está sendo afligido.
né, tal qual Ana, que não foi compreendida nem pelo seu esposo, nem pelo sacerdote, mas a palavra de Deus diz que Deus ouviu o clamor, ouviu o gemido desta mulher. Assim como Davi também, neste Salmo de número 5, fala que ele contava com a misericórdia de Deus. Por isso que eu vou ler nesse Salmo de número 5, a partir do verso 7, diz assim: porém, eu, pela riqueza da sua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo e no teu temor. Senhor, guia-me a tua justiça por causa dos meus adversários. Então esse salmista, ele diz o seguinte: ó Senhor, eu quero entrar no teu templo, eu quero curvar os meus joelhos, eu quero prostrar diante do Senhor e ter a resposta, porque em ti eu sei que por ti eu serei compreendido e entendido. Por isso que eu quero que você pense sobre isso. Aonde você tem gemido? Às vezes lá no hospital, ou lá no divã do psicólogo, ou do psiquiatra, você tem buscado, né, lá nos barzinhos, nas drogas, nos entretenimentos, para ver se aplaca a sua dor, a sua angústia, o seu sofrimento. Mas o salmista, ele escreveu isso aqui, muito interessante, dizendo que ele entraria no templo do Senhor. Diz assim: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Foi isso que Davi propôs no seu coração, e foi isso que Ana, ela não ficou lá na rivalidade com a sua rival, a Penina, a segunda mulher do seu esposo, que era o Alcana. Não, ela foi para a casa de Deus, embora ela foi mal interpretada por aqueles que estavam à sua volta, que deveria, né, buscar, entender, compreender. Ela lançou a sua dor diante do Senhor. Ela lançou o seu gemido diante do Senhor. E o Salmo de número 30, verso 5, diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Essa deve ser a nossa expectativa quando entramos diante de Deus. A expectativa de que Ele, o Todo-Poderoso, que é onisciente, sabe dos nossos dilemas, das nossas lutas, dos nossos conflitos e sabe das nossas necessidades. Ele vai ouvir, Ele vai sentir as nossas dores, porque Jesus, Ele veio aqui e passou por sofrimento. Ele gemeu ali com os açoites, com os golpes, e Ele sabe da sua dor e da sua necessidade. Por isso que neste texto que nós lemos aqui, diz assim: por causa da opressão dos pobres e do gemido do necessitado. Talvez você está gemendo por uma questão de injustiça. Talvez, do ponto de vista humano, até o caso é simples resolver, mas onde estão os recursos quando na verdade eles não existem para você? Eles não estão disponibilizados a você, né? Às vezes é um valor, né, pequeno, mas para você hoje faz uma diferença enorme. Talvez R$100 faz uma diferença enorme para você. Quem sabe R$500 faz uma diferença enorme. É um valor pequeno, mas aonde está esse valor? E você está angustiado, chateado, e assim, às vezes na área da saúde, às vezes é uma questão, né, de familiar, é uma questão com um colega de trabalho, questões que nos levam
a gemer, porque já falamos e não foi resolvido. Derramamos as lágrimas e as lágrimas acabaram. Agora resta os soluços e o gemido. É o que aconteceu com Ana, mas ela foi no lugar certo e esperou no Deus Todo-Poderoso. E Deus respondeu através mesmo daquele homem que não compreendeu ela no primeiro momento, mas após a sua colocação, ele diz assim: vai, que Deus ouça a sua petição. E ela foi e teve a resposta, ela teve o filho chamado Samuel. Eu quero finalizar desafiando a você a buscar. Lança suas dores diante daquele que compreende e entende os seus gemidos. O Deus Todo-Poderoso, e que nós estamos aqui em nome de Jesus. Pai bendito, eu me dirijo a Ti em oração, apresentando esta pessoa que parou esses instantes para nos assistir. Quem sabe ela identificou com esta palavra, ela já não tem mais lágrimas, não tem mais palavra, ela tem os soluços e os gemidos. Mas o Senhor nos assegura pela Tua palavra que o Senhor se levanta em favor dessa pessoa e julga a causa e traz para ela um momento de alegria, um tempo de alegria e de restauração. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final e eu espero você no próximo programa Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.